Neemias. Aí ele diz assim, ó, no capítulo 4 de Neemias, versículo 14: inspecionei, ou seja, eu vigiei, eu fiquei observando, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Dá uma pausa. E ele incentiva o povo a lutar. Volta a dizer, ele divide os muros, cada um por família, e quando ele viu que estava vulnerável ao ataque dos inimigos, ele incentiva o povo a lutar. Porque as famílias, as muralhas, estavam vulneráveis ao ataque dos inimigos. E hoje não é diferente. Também as famílias estão vulneráveis ao ataque do inimigo. E aquilo que o diabo mais visa é justamente a família. É justamente a família. Se a gente for analisar e for ver quantas famílias o diabo tem destruído, se você ver o ranking, eu estava vendo, não deu para pegar tudo, mas é assustador. 28 milhões de famílias lutam e foram abaladas por causa de uma pessoa na família que está entregue às drogas. 28 milhões, esse número é muito grande. Famílias, porque quando devastadas por alguém, por um familiar dependente químico, quando alguém se torna dependente químico, a família toda sofre. O diabo consegue devastar, destruir, abalar toda a família. E esse número de 28 milhões, ele aumenta, e muito quando se trata da bebida alcoólica. Já aumenta e muito, muitas famílias. Casos em que às vezes não tem filhos e outros que têm filhos, mas pessoas que conseguem abalar toda a sua família por causa das drogas. E aí vai o ranking de agressões físicas, violência doméstica e tantas outras coisas. Tudo são formas do diabo atacar as famílias, e família sendo destruída pelo diabo, porque ele veio exatamente para matar, roubar e destruir. Eu quero estudar com vocês o que Neemias fala nesse versículo. Ele dá 3 dicas, e é isso que a gente vai estudar, essas 3 dicas de Neemias. A gente lê de novo para poder entender. Ele diz assim, ó: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: primeiro, não temais. Dá uma pausa. Primeira coisa, não temam, não tenham medo. Você sabe que a Bíblia, por várias vezes, 366 vezes, ela diz não temas, e muitas vezes ela fala isso, né? Não tenha medo. O medo, até trazendo um pouco também do dicionário, o medo é algo natural, é um alarme, é um sentimento natural de alarme a um perigo iminente, a dor, a desastre. Isso é o medo, é um alarme. A pessoa naturalmente, todo mundo tem, naturalmente tem medo. Só que quando ele fala não temas, e a Bíblia por várias vezes diz não temas, é porque o medo acaba sendo usado pelo diabo como uma ferramenta, e acaba sendo uma porta por onde o diabo entra para cumprir o propósito dele. Então a primeira coisa que ele diz, não temas, nós não temos que ter medo, a gente tem que ter fé, tem que crer. A outra coisa que o Neemias ele fala, no mesmo versículo, ele diz assim: não temas, lembrai-vos do Senhor. Pausa. Lembrai-vos do Senhor. Isso aqui é maravilhoso.
pensar quem é o Senhor. Não temas, e ao mesmo tempo eu tenho que pensar, eu tenho que lembrar, eu tenho que trazer à memória a Deus e quem é Deus, para que eu possa ter força, ter ânimo, para continuar lutando, para continuar nessa batalha. Já que eu não posso ter medo, porque o medo abre uma porta para o diabo. O medo fortalece o meu adversário. A Bíblia não diz que nós temos que ter medo do diabo, pelo contrário, a gente tem que fazê-lo fugir pela resistência, resistindo ao diabo. Mas não basta apenas não ter medo, eu preciso lembrar quem é Deus. E quem é Deus? A Bíblia diz que os céus e o firmamento, eles demonstram a glória de Deus. A gente consegue ver, Ele é o Criador de tudo, é o Criador de todas as coisas, Ele foi quem nos deu a vida, o fôlego. E se a gente for olhar ao nosso redor, olhar o firmamento, olhar todas as coisas criadas, não tem como a gente não entender que Ele é grande, que Ele é cheio de poder. Então quem é que está conosco? Quem é Deus? Eu preciso lembrar, para que eu possa ir nessa batalha, eu preciso lembrar quem é Deus. Deus é aquele que nunca perdeu uma batalha. Deus é aquele que, apesar de estar muito longe e da gente não conseguir sentir contato, mas ao mesmo tempo Ele está tão perto, que não habita em templos feitos por homens, mas que nos deu o seu Espírito para habitar dentro de nós. E para você poder entender melhor quem é Deus, deixa aqui, aí você vai comigo lá em Deuteronômio capítulo 22, é isso? 20, capítulo 20, Deuteronômio 20. Deuteronômio capítulo 20. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 20. Eu vou pegar, não é bem o que eu quero, não é o versículo que eu quero, mas para chegar lá onde eu quero pegar o versículo 1, tá? Quando saís a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Estava com aquele povo, está comigo, está conosco. Rapidinho, deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Quando diz não temas, aí a gente lê isso daqui para poder entender que como que eu vou temer os meus inimigos, meus adversários? Não vou ignorar. Nós não vamos ignorar. Nós não vamos subjugar, porque de fato ele é astuto, ele é perigoso. E quando o dicionário diz assim, é um sentimento natural de alerta contra um perigo, contra a dor, contra uma tragédia, às vezes bate aquele receio do casamento acabar, o receio da família se destruir, o receio de uma doença, ou das drogas destruir a família, ou da bebida. E são os meios que o diabo usa, e às vezes vem esse medo do diabo. Mas aí, quando vem o medo, a gente precisa lembrar. Eu gosto quando Davi fala assim, né? Quando eu sentir medo, eu confiarei em Deus. Assim está escrito: no dia que eu sentir medo, eu confiarei em Deus. E aí, para a gente abandonar e deixar de lado o medo e confiar em Deus, eu acho que essa palavra aqui ela é perfeita. Aí no versículo 2 diz assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. 3. E dir-lhe-á, olha só que palavra maravilhosa: ouve, ó Israel, hoje vos achegares à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar.
É muito forte isso daqui. Por que eu vou ter medo? Aqui está dizendo que nós não estamos só. A partir do momento que existe essa confiança em Deus, que a gente caminha aliado à palavra, a gente nunca vai estar só. Fica impossível perder uma batalha. Volta lá em Miqueias, Neemias. E eu estou invocada com Miqueias. Não tenham medo. Pega comigo, Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Capítulo 4, novamente do 14 assim. Não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai. Pausa. Aqui está dizendo, lembra do Senhor. A gente não pode esquecer quem é Deus, tá? Você não pode se esquecer quem é Deus na tua vida. Aí, a outra dica que ele dá, primeiro, não tenham medo, lembrem do Senhor. E a outra dica, lutem, não cruzem os braços, não joguem a toalha, não desistam, lutem. Se a gente for pegar lá no princípio, capítulo 1 de Neemias, capítulo 1, versículo, se eu não me engano é o 4, é o 3, ele fala que ele se propôs, se colocou a orar e a jejuar. Olha, eu não sei se você faz isso pela tua família, mas uma luta espiritual é preciso oração e jejum. E Neemias, ele não só incentivava as pessoas, como ele orava, dobrava os joelhos, ele jejuava pelas famílias, para que o propósito de Deus se cumprisse. E cada pessoa tem que continuar lutando, não pode entregar. A pior coisa que se pode fazer é dizer, eu entreguei para Deus, não fazer a tua parte. A nossa parte, enquanto nós estivermos vida, a gente precisa lutar pela nossa família. E se nós lutarmos, irmãos, a gente nunca vai ser derrotado. Agora sim, Miqueias. No capítulo, não vai lá não, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, eu orei e jejuei. Aí ele fala, a gente tem que lutar, tem que orar. Sabe por quê? Porque se você não lutar pela tua casa, pela tua família, você pode ter certeza que ninguém fará, ninguém. E se você está aqui na presença de Deus, na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus, não ignore isso. Não ignore, Deus te levantou para lutar pela tua família. E às vezes, irmão, lutar por pessoas que você também não tem nem dobrado o joelho, mas tem pessoas com certeza na tua parentela que está dependendo de você. Às vezes a gente tem olha só para aqueles que estão dentro da casa da gente. Mas às vezes tem pessoas na parentela que está precisando de oração, está precisando de jejum. Isso aqui é maravilhoso. Miqueias capítulo 4. Capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Pegar o versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, porque tem gente que não pega contexto, e aí não estuda direito a Bíblia, e aí tem um monte de gente aí que fica falando besteira. Maldito é o homem que confia no homem. Não é só isso não, o versículo. E faz do braço de carne a sua segurança. Não é para confiar no homem, fazendo dele a sua segurança, a sua confiança. Agora eu não vou mais confiar em ninguém. Não, tem que confiar sim.
mas principalmente em Deus. Então diz assim, no versículo 6: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Dá uma pausa. Dá uma pausa. Isso acontece nas casas, mas a gente não pode compactuar com isso. Entenda uma coisa, aquele velho ditado, né? Briga dois quando dois quer. Só briga dois quando dois quer. Ditado antigo. Uma casa, se lá fora, se no mundo secular, digamos no mundo dos esportes, para uma pessoa ganhar, outro tem que perder. Aí fora, se a gente for colocar não só os esportes, mas tantas outras coisas, política e tantas outras, para um ganhar, o outro tem que perder. Em todas as classes, em todos os lugares são assim. Dentro da casa é diferente. Dentro da casa, se um perder, todos perdem. E a gente precisa dessa consciência. Dentro de casa, para a família vencer, todos precisam vencer. Daí não dá para discutir. Até hoje, brigar e discutir nunca trouxe benefício para ninguém. E se a gente for levantar alguém com testemunho, eu briguei tanto que mudou, não existe isso. Não existe. Então, a partir do momento que existe essa divisão, o diabo consegue entrar e destruir a família. Dentro de casa, se um vencer, todos vencem. Se um perder, todos perdem. Se a gente tem essa consciência de que uma casa dividida não pode subsistir, cada um faça a sua parte. Cada um tem que orar, tem que jejuar e tem que fechar a sua boca, evitar discussões, evitar briga, para não dar cabimento do diabo, para ele entrar e cumprir aquilo que ele quer, o propósito dele: destruir o casamento, destruir a família, destruir os filhos. Muitos filhos, muitas pessoas dentro de casa estão sendo destruídas por causa da palavra maldita, da palavra dita na hora errada, dita no tom errado. Então não vamos dar cabimento para o diabo. É isso que ele quer: dividir a família, dividir a casa, filho contra o pai, pai contra a mãe. Não briguem, não briguem. Se você tem alguém na tua família, não existe nada mais precioso abaixo da nossa salvação, é a nossa família. É inquestionável isso, inquestionável. E digo mais para você, o que eu vou falar, muitos de vocês não vão entender, mas só quem já viu, quem já experimentou, quem já passou pela terrível sensação de ver a sua família destruída, sabe o valor de uma família. Porque às vezes a pessoa, quando ela está vendo tudo bem, ela às vezes ignora o grande valor, a grande preciosidade que é a família, que foi o bem que Deus nos deu. Abaixo da salvação não existe nada mais precioso. Abaixo da salvação, a família é a nossa riqueza, e nós temos que cuidar. Então, a partir do momento que você ignora isso, começa a brigar, começa a achar que se fulano cair, o problema é dele, se não quer, o problema é dele. Não, se fulano cair, se um cai na família, todos caem. E daí, continuando, olha só que coisa maravilhosa aqui, ó. Capítulo 7 diz assim no versículo 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Confiança. Desistir por quê? No caso de Neemias, não foi uma coisa boba, não. Foi muita adversidade. Foi pessoas se levantando com muitos inimigos. Neemias passava o dia todo escutando deboches, ameaça, piada. Mas ele, além de não desistir, ainda incentivava outros a continuar, a perseverar. E ele diz assim: não desistam, lutem pela casa de vocês, lutem pela família de vocês. Então deve sim continuar lutando. Tem um versículo na Bíblia que deu um branco aqui, eu não sei onde é que ele está,
mas eu vou narrar ele para você. E ele diz assim, acho que é em Miqueias, Jesus, em Miqueias, se não me engano é em Miqueias, isso, eu estou bem aqui perto dele, versículo 8, é o próximo. Guarda isso daqui contigo no teu coração. Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Isso é a confiança de quem sabe que está com Deus. Nunca vai ser derrotado. Vai lutar, vai orar, vai jejuar, mas nunca vai ser derrotado. Ainda que aconteça alguma coisa, como diz, no dicionário, é um sentimento, é um sentimento natural de alerta contra a dor, contra o perigo, contra a tragédia. Ainda que aconteça algo, que as pessoas olhem e digam assim: acabou, destruiu o casamento de fulana, o filho de ciclana caiu. Ainda que aos olhos humanos as pessoas vejam alguma vergonha, algo que na tua família não era para existir, mas tem que ter essa confiança. Ainda se eu cair, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, ali mesmo o Senhor, Ele vai ser a minha luz. Então, não aconteça o que acontecer, eu não vou desistir, eu vou lutar, vou orar, vou jejuar, mas nunca vamos desistir da nossa família, mas nunca vamos abrir mão da nossa família e entregar ela de mão beijada para o diabo. Muito pelo contrário. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, saindo um pouco aqui disso daqui. Vou dar um exemplo para você não desistir da tua família. Quando Jesus ele estava naquela cruz, para você não desistir da tua família, independente de quem seja, drogas, bebida, prostituição, pornografia, não importa o que seja, o mal que essa pessoa está lá, presa. Quando Jesus ele estava naquela cruz, eu vou falar de um ladrão. Ele estava entre dois ladrões, mas vou falar de um ladrão. Aqueles dois ladrões, será que a família deles estavam ali? Pensa aí comigo, será que a família daqueles lá, a mãe estava por ali, olhando o filho pendurado no madeiro? Será que tinha irmãos? Será que tinha irmã? Será que o pai estava olhando o filho pendurado no madeiro? Que dor, né? Que difícil. Olha, provavelmente 99% sim estavam, porque era o acontecimento do momento. E as pessoas abandonaram suas casas, afinal de contas, o Cristo estava ali, aquele que operou milagres. E havia uma grande expectativa do que ia acontecer. Talvez ele opere um milagre no último momento, talvez ele desça da cruz, talvez ele demonstre o poder dele. Entenda, a família daqueles dois ladrões deveria estar ali, sim. E sabe, você vê um filho morrer como ladrão, como malfeitor, é muito ruim. Imagina um desgosto. Ao mesmo tempo, eu quero trazer você para pensar o que eu estou pensando, para que você possa entender que você não pode desistir da tua família. Ao mesmo tempo que vem aquela dor de ver o filho pendurado, humilhado, sofrendo as dores da morte, ao mesmo tempo a vergonha, o porquê que ele está ali, porque ele escolheu a vida errada, porque ele escolheu a vida do crime, porque ele não deu ouvidos aos conselhos da mãe, aos conselhos do pai, porque ele ignorou, porque ele levou uma vida de crimes, uma vida errada. É um misto de sentimento. Vamos colocar que a mãe esteja ali, é um misto de sentimento, olhando o filho ali, desgosto, vergonha, dor, sofrimento. Mas aquele filho que estava condenado à morte como ladrão, no último minuto, eu não imagino, apesar da dor, porque era uma grande dor que eles estavam suportando, mas no último minuto, Jesus
Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. No último minuto, quando ele estava morrendo como um ladrão, ele encontrou a salvação. Daí a gente também deve pensar: eu não vou desistir, porque ainda que seja no último minuto, valeu a pena lutar pela nossa família, valeu a pena orar, jejuar, dobrar joelho e chorar. Nem que seja no último minuto, se encontrar salvação. E a gente crê que sim, que vai encontrar, que não é em vão a nossa luta, as nossas lágrimas, os nossos jejuns, os nossos clamores a Deus, não é em vão. Ainda que eu não veja ir para a igreja, se tornar mas ainda que seja no último minuto, eu creio que assim como aquele ladrão, a pessoa por quem eu estou lutando, ela vai voltar para os braços de Deus, ou vai se encontrar, vai cair aos pés de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor. O fato daquele ladrão ter encontrado salvação no último minuto, que nos incentive, ainda que seja no último minuto, vai valer a pena a nossa luta pela nossa família, pela nossa casa. Amém, Jesus? Vamos orar? Eu convido você para orar comigo, a lutar. E a nossa luta, ela é em oração. A lutar pela nossa casa, pela nossa família. Eu quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus.